Romanos capítulo 3, nós vamos ler um verso muito precioso, que é o versículo 26. Romanos 3, 26. Diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Até aqui, os irmãos podem se assentar, por gentileza. Agora que você vai deixar sua Bíblia marcadinha aí em Romanos, capítulo 3, verso 26, eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Texto muito conhecido e ímpar em toda a Bíblia, pois narra um momento especial do reino de Judá, quando o rei Uzias morre e numa corte em luto, em perguntas na nação, o que será de nós, pois esse grande rei, um dos melhores reis que houve, que fez reformas, que trouxe estabilidade sobre o reino de Judá, veio a falecer. E Isaías, que era seu parente, vivia profetizando em Judá. Ele diz no ano da morte do rei Uzias, capítulo 6, versículo 1: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Até aqui, esta narrativa, ela nos acompanha, nós lemos com bastante regularidade na igreja, e tentamos reproduzir em mente que cena é esta. E eu não vou me arvorar aqui a tentar fazer qualquer encenação imaginativa, porque é a santa palavra do Senhor Deus. E nós somos limitadíssimos. Mas a palavra de Deus aqui está nos dizendo algo sublime. É que enquanto os homens estão nas suas perguntas, nas suas interrogações, nas suas preocupações, na face da terra, Deus está no seu trono. E a presença de Deus é algo que foge da nossa compreensão. Ele que habita no céu dos céus. Essa é a linguagem bíblica. Ao sairmos aí fora e olharmos esse grande domo azul, que nós chamamos de céu, ele está muito abaixo deste céu aqui, que é o céu que Isaías vê, o céu dos céus, a presença maravilhosa, a sala de controle do universo, como diz o reverendo Hernandes sobre esse texto. E nesta visão, ele vê seres criados por Deus, que se aparecesse para qualquer um de nós, nós ficaríamos aterrados, com medo, teríamos uma situação
irremediável, porque nos diz de seres que tinham asas além do que a gente possa ver em qualquer ser criado. E eles estão ao redor do trono e eles cantam desde os tempos eternos, meus irmãos. Isso que um dia nós também veremos. Quando não estivermos neste corpo corruptível, quando formos transformados na volta do Senhor Jesus, habitaremos e seremos tal como Ele é. Teremos esta compreensão do que são esses seres que clamam uns para os outros em volta desse grande trono do Senhor. Santo, Santo, Santo. Olha, uma pronúncia dessa, santo, já satisfaria. Porque é uma palavra que nos chama a uma reflexão muito profunda na Bíblia. A palavra kadosh é a palavra utilizada no Antigo Testamento para quando Deus, Ele liberta o seu povo, e este que esteve 430 anos como escravo no Egito, ele é ensinado por Deus o que é o culto a si. Aqueles que viam os sacerdotes do Antigo Egito levando oferendas aos templos, tendo muitas práticas humanas, relacionando o sagrado com o humano, Deus diz: eu não sou como vocês imaginam. E uma das coisas que Deus faz é, Ele chama Moisés sozinho, e Ele fala com Moisés. Moisés esteve na presença do Senhor 40 dias e 40 noites, conversando com o Senhor. A Bíblia nos diz que uma nuvem vinha e encobria o topo do Sinai, enquanto isso o povo ficava embaixo, aterrado com medo. E uma das coisas que Deus mandou Moisés fazer foi: faça um limite em volta do monte. O Sinai é uma cordilheira, montanhas diversas. Em um desses montes, que até hoje é atribuído como o monte que Moisés subia, as pessoas gostam de calcular qual era a distância em que o povo ficava do monte, uma distância considerável. E nesse limite Deus dizia: não ultrapassem, para que vocês não morram. Vocês são mortais, eu sou o Deus eterno. E nós ficamos perplexos com essa narrativa, porque Deus nos criou para termos comunhão íntima com Ele. Deus não nos criou para vivermos separados dEle. Deus nos criou para que nós nos aproximemos dEle. Todavia, Adão, o nosso representante diante de Deus, lá no passado, decidiu rebelar-se contra Deus. Todos nós estávamos em Adão, diz a Escritura Sagrada. E então, pelo pecado de Adão, todos nós também caímos. E desde lá, de pai para filho, isto vem aumentando, aumentando, aumentando. E quando chega neste momento de Deus revelar-se ao seu povo Israel, Ele diz: não podemos estar juntos, vocês são pecadores. Eu os libertei, preparando vocês para serem meu povo, mas eu os conheço. Todavia vocês não conhecem a minha santidade, vocês devem saber dos limites. Um limite foi estabelecido. Chega um momento na narrativa em que a Bíblia nos conta que Moisés, ele transmitindo a palavra de Deus ao povo, o povo brada. O povo fala: fala-nos tu, não nos fale o Senhor, para que não morramos. Estamos aterrados diante de tanto poder e majestade e a santidade do Eterno. A narrativa, ela vai se avolumando de tal forma que há um momento em que o povo se esquece da santidade de Deus e decide rebelar-se contra Deus e contra a liderança que Deus havia instituído sobre o povo, e o Senhor aplica juízo naquele povo que está no deserto. A terra se abre
Imagine isso, que coisa, a terra se abrindo e uma grande sepultura se faz e mais de 3.000 pessoas precipitam ali dentro. E a terra volta. E o Senhor diz ao povo, no nosso linguajar, não brinquem. Eu separei vocês para que vocês sejam povo exclusivo meu, para proclamar a minha santidade em todas as nações da terra. Eu sou um Deus santo. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Diante de tamanha realidade, que eu estou lembrando vocês lá de Moisés, nós chegamos aqui em Isaías, num momento crucial em que a nação havia se dividido, o reino do norte foi levado para o cativeiro, o reino do sul ainda permanecia na terra prometida, mas o pecado havia se miscuído junto da nação. E Deus levanta esse profeta chamado Isaías. E o chamamento de Isaías é especial, porque no chamado de Isaías, Deus permite que Isaías vislumbre o que é a sua glória. E quando Isaías vê, ele diz: ai de mim. Versículo 5: estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Agora, o que ele viu? Esses seres que estão ali na presença de Deus, clamando santo, santo, santo. Não é santo uma vez apenas, é santo, santo, santo. Clamando uns aos outros, porque na presença gloriosa de Deus não há outra coisa que eles consigam fazer senão exaltar a grandeza e a santidade do Eterno. O nome que é dado a eles advém da raiz hebraica de incandescentes, abrasadores, como seres flamejantes. Às vezes eu fico entristecido quando as pessoas minimizam as coisas de Deus, em termos de, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Músicas como essa. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu quero ver agora o seu poder. Devemos ter reverência. O nosso todas as pessoas que viram um ser angelical na Bíblia, elas ouviram do mesmo: não temas, porque a primeira coisa que eles tinham era medo, pavor. Agora aqui, Isaías, ele não vê um anjo pisando o solo, ele tem uma visão gloriosa, é a visão de lá. Não é a mesma visão que Manoá teve, não é a mesma visão que Gideão teve, não é a mesma visão que outros tiveram. Ele vê a sala do trono, e esses seres flamejantes estão circundando o trono, e mesmo estes seres flamejantes, com duas asas, eles tampam o rosto, porque a glória de Deus é enorme. Não dá para a gente mensurar. E eles cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A minha oração é que nesta manhã, nesse estudo bíblico, o Espírito Santo nos leve a um coração reverente diante da grandeza de Deus.
O nosso culto não pode ser segundo o que nós achamos, segundo as nossas emoções. Deve ser de acordo com a santidade de Deus. E por isso, como pastor, me cabe uma responsabilidade de... Tudo isso aqui faz parte do estudo bíblico de hoje, mas eu quero lembrar a sua mente já esclarecida sobre isso. A igreja, ela jamais pode ser um lugar de sociabilização apenas. Um lugar onde eu saio da minha casa e eu vou encontrar com pessoas. É também, tá? Eu saio de casa sonhando com o momento que eu verei a cada um de vocês. Eu lembro dos nomes de vocês. O momento em que eu vou apertar a mão, que eu vou abraçar cada um de vocês. Mas, em primeiro lugar, eu devo trazer a memória de que é o povo de Deus, do Deus Santo, que eu verei. E quando este povo se reúne, como eu estou vendo aqui, deve haver uma reverência. Adentrar o espaço em que o nome de Deus é clamado, é entoado nos cânticos, deve trazer reverência ao nosso coração. Se nós perdermos essa reverência, meus irmãos, o que há de ser da igreja? Nós não podemos perder. Agora, voltando para o que nós estamos estudando em Romanos. Por que nós meditamos sobre a santidade de Deus? Porque tudo na vida, a Bíblia nos ensina que não começa com o homem, começa com Deus, começa em Deus. O objetivo principal não é o que o homem deseja, mas sim o que Deus, desde os tempos eternos, planejou. Esse Deus que é santo, 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 Ele criou o homem para ter comunhão consigo. E num dado momento, o homem apartou-se de Deus. E esse apartar-se de Deus se deu de uma forma muito simples quando nós lemos o livro do Gênesis. Foi simplesmente o ato de dar ouvidos a Satanás, conhecendo a palavra de Deus, desobedecer a palavra de Deus, aceitando a sugestão da serpente: coma do fruto, porque dia que você comer, seus olhos se abrirão e como Deus sereis. Irmãos, qualquer coisa que proponha para nós algo parecido, nós devemos, como dizem os adolescentes, ficar espertos. Porque o que o inimigo gosta de fazer é trabalhar com a mente humana para que o homem tenha um gostinho de assentar-se sobre o trono e ser o legislador. E nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para o cuidado do Senhor. O cuidado do Senhor. Agora que nós lemos esse texto maravilhoso e vimos em Isaías o que é a glória de Deus, a santidade de Deus, chegamos em Romanos e entendemos um grande problema. Temos um grande problema. Temos um grande problema. É isso que Paulo está dizendo. Porque desde o início da epístola nós estamos aprendendo o seguinte: é que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Ele é o poder de Deus para a salvação. Vou recapitular rapidamente. É o poder de Deus, porque o homem por si só não consegue, não pode sair desta sua condição de pecado, de rebeldia contra Deus. E o Evangelho, ele não é uma informação, ele não é um ensinamento, não é uma filosofia, ele é poder de Deus. O mesmo poder que atuou em Jesus Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, é este poder que atua no coração do homem, tirando-o do seu estado de morte, fazendo vivo para Deus, e isso chama-se novo nascimento. Então Paulo, ao apresentar isso, ele diz que a ira de Deus se manifestará dos céus. Romanos nos fala sobre o que Deus é e faz.
Muitas pessoas têm desconforto em ler a Bíblia por causa disso, porque ela mostra quem é Deus e o plano de Deus. E os homens estão devotados em saber o que eles podem extrair da Bíblia para o seu sucesso pessoal. Tem cursos na internet, eu não sei como esse algoritmo me acha muitas vezes, mas eu estou procurando uma coisa e tem uma propaganda no meio às vezes, de um estudo bíblico, algo maravilhoso, uma música maravilhosa. Na maioria das vezes é uma música maravilhosa, que é interrompida com alguém dizendo: descubra na Bíblia os segredos para você ser uma pessoa rica, milionária. Os homens, eles usam a Bíblia assim, eles querem abrir e extrair daqui coisas para o seu intento pecaminoso, mas a Bíblia é o livro que nos fala sobre Deus e o que Deus fez para nos atrair para si, a nossa comunhão com Deus, e nos traz essa interrogação: como está a nossa comunhão com Deus? E quando nós lemos Romanos, Paulo diz: a ira de Deus, ela se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Sendo assim, nós concebemos, se a ira de Deus, ela se manifesta do céu, quem está livre desta ira? Paulo responde: o justo pela fé, esse viverá. O ímpio, em sua impiedade, ele perecerá. E ele traça o perfil da impiedade dos homens, de toda a dissolução. Só que quando Paulo está fazendo isto, ele é levado pelo Espírito Santo a tratar uma outra situação, que é daquela pessoa que, ouvindo sobre alguém que não crê em Deus, que trocou a glória de Deus por seres criados, por aves, quadrúpedes, que adoram a ídolos, esta pessoa, olhando para este, que é chamado de pagão, de tantas coisas, diz: é isso aí mesmo, a ira de Deus tem que cair sobre a cabeça dele. Paulo então diz: você é indesculpável, homem, a quem quer que julgas. O ato nosso de julgar, a Bíblia nos ensina que nisto também mostra o coração querendo se eximar da justiça, condenando, se eximir, condenando alguém. E Paulo diz: és indesculpável. E enquanto Paulo diz isso, pode ser que um judeu diga: não a nós, porque nós temos a lei. E Paulo então no capítulo 3 começa a dizer: mas você, conhecedor da lei, se você conhecendo a lei, você não vive de acordo com a lei, você se torna motivo de vergonha, e você também é passível da ira. E enquanto ele diz isso, alguém pode dizer: tá, mas não é só ter a lei, eu sou da seiva judaica, eu fui circuncidado. E Paulo diz: olha, a circuncisão, ela é do coração, porque sendo tu circunciso, vives como alguém que não tem conhecimento algum da lei de Deus, a tua circuncisão se tornou incircuncisão. Ele está ensinando o seguinte: que pessoas que lá na antiguidade receberam a lei de Deus ao pé do monte, daquela declaração da santidade de Deus, elas ao longo do tempo foram corrompendo a compreensão da lei de Deus para se acomodar. Nós devemos aprender com isso, porque nós vivemos uma geração parecida. Nós temos acesso à Bíblia Sagrada, mas muitas vezes nós tomamos o conhecimento do que a Bíblia diz, nós sabemos fazer declarações, postulados de fé, mas não há coerência entre o que se diz e o que se vive. Isso é muito complicado, muito difícil. E ao chegar aqui, Paulo diz algo especial para nós: que Deus é justo. E por ser justo juiz, um juiz justo, nós esperamos que a sua justiça seja pura e aplicada sem parcialidade. E será que a justiça de Deus, ela é como a dos homens?
Não. Ele é justo mesmo. O Deus que é santo, 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 Ele também é justo, justo, justo. Aqui eu apresento o nosso problema. O nosso problema é que Deus é totalmente santo, totalmente justo. Nós nascemos totalmente no pecado. E todos os dias nós somos tentados e a gente flerta no limiar do inferno. Todos os dias. Posto isso, a gente pensa, que situação é a nossa? Agora deixa eu lembrar você de uma coisa. Uma das características que há na pessoa divina, e o salmista, ele entoa isso o tempo todo, os salmistas, o tempo todo no livro dos Salmos, é que Deus, Ele é eterno. E por ser eterno, mais cedo ou mais tarde nós vamos nos encontrar com Ele. Estaremos diante do seu trono. Estaremos diante dele. Para nós, pode ser difícil, mas cada pessoa que fecha os olhos essa vida, ela abre do outro lado. Porque o nosso tempo é cronos, ele é contado, de Deus não. De Deus não. Todos nós encontraremos com Deus. Esse Deus que é totalmente santo e que é eterno, guardem essa informação também. Ele é imutável. Ele é imutável. Sendo nós pecadores, para nós não perecermos, Deus teria de mudar a justiça dele, concorda? Mas ele não muda. A justiça de Deus não muda, porque Deus é imutável. Eu e você somos pessoas que se alteram nesta vida, mas Deus é imutável. A mesma justiça de antes é a mesma de agora, e assim será. Sendo Ele santo e justo, e sendo Ele imutável, nós então entramos numa situação tal como a de Isaías. Ai de mim. Porque se Ele é santo, Ele é justo, olha a minha condição. Como que eu vou prevalecer na presença desse Deus que é santo, totalmente justo, e Ele não vai mudar a sua justiça? Ele sabe dos meus pensamentos, Ele sabe cada palavra que eu proferi ao longo da minha vida, Ele sabe cada ato meu, quando ninguém estava lá, Ele sabe de todas as coisas, Ele é imutável. Somos pecadores, e mesmo as nossas melhores obras não nos mudam, e também não muda Deus. Deus não pode mudar, nós estamos fadados ao juízo, mas este Deus, que é justo e que não pode mudar, Ele, justo, enviou o Filho do seu amor. Irmãos, esta aula é sobre justificação pela fé. Martinho Lutero dizia, esta doutrina é a doutrina pela qual a igreja fica de pé ou cai. E igreja não é o prédio, somos eu e você. O que nos mantém de pé ou não nesta vida é essa doutrina, justificação pela fé. E o ensino dela deve ser nesses termos lúdicos como eu estou traçando para vocês. Deus é santo e Ele é imutável. O seu juízo será aplicado
mesmo que o homem diga não, a vida toda acontecerá. E esse Deus que é justo juiz, que é imutável, aplica a sua justiça. Ele não pode mudar. E o que ele fez? Ele enviou o Filho do seu amor para satisfazer a sua justiça. No momento em que Deus olhar para mim e para você na eternidade, quem ele verá? Romanos nos ensina que Deus, ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos ler novamente? Romanos 3:26, a parte B. Para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quão importante é a doutrina da justificação pela fé? Porque ela exclui a vanglória. Ela exclui a vanglória. No versículo 27, Paulo diz: onde, pois, a jactância, o orgulho, a realização de um feito? Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída, ponto final. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Agora veja só o que nós lemos na última aula, em Romanos 4, versos 1 e 2. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Aqui ele está dizendo, é um discurso dele com os judeus em Roma, nosso pai segundo a nossa nação, segundo a nossa etnia judaica. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Ele está num discurso respondendo ao que está no versículo 27. Onde, pois, a jactância? Não há motivo algum de gloriarmos-nos. Porque o Deus que chamou a Abraão, o chamou dentro de um templo judaico? Não, nem havia isso ainda. O chamou enquanto ele estava orando? Não. A Bíblia nos diz que Abraão vivia em Ur dos Caldeus. E Deus disse para ele, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que ainda te mostrarei. Em Atos, quando Estevão está pregando, ele diz que o Deus eterno apareceu a nosso pai Abraão, quando ainda estava na Mesopotâmia, e disse: sai da tua terra e vem para a terra que te mostrarei. Qual a diferença entre sai e vai e sai e vem? A questão não é a direção geográfica, mas é andar com Deus. Gente, conversão é andar com Deus. Uma das definições bíblicas de conversão é isso: a pessoa anda com Deus. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. É andar com Deus. Justificação pela fé é algo que está relacionado a isso. Nós andamos com Deus. Por quê? Porque fomos bonzinhos e fizemos algo? Não, pela fé em Jesus, Paulo diz. Por isso, nós entendemos o que ele quer dizer nessa declaração do verso 26. Para ele mesmo, esse justo juiz, cuja ira há de ser manifestada sobre tudo e todos, porque ele é justo juiz, ele é também o nosso justificador, nosso porque temos a fé em Jesus. Por isto, a base da justificação, ela não é a fé. Agora eu vou entrar aqui em assuntos teológicos para esclarecer um pouquinho, tá? A pessoa que diz assim: eu não creio na salvação por obras, eu creio na salvação pela fé. Eu creio e Deus me salva. Deixa eu fazer uma breve correção.
Não é assim que a Bíblia ensina. Porque se você pensar que no lugar das obras tem que entrar a fé, então você também tem do que se gloriar. A tua fé torna-se uma forma de obras. E há muitas pessoas que incorrem nesse erro teológico gravíssimo. Elas dizem assim: eu não vou dar cesta básica para quem tem fome, porque eu não sou como essas pessoas que creem que a salvação vem pelas obras. Eu sou salvo pela fé. Eu creio e Deus me deu a salvação em retorno da minha fé. É uma troca. É uma troca. A Bíblia não diz isso. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que a salvação é uma obra da graça de Deus. Da graça de Deus. Estávamos mortos os nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida. Morto não crê, morto não tem fé, morto não tem mente para raciocinar. Deus nos deu vida estando mortos e pecados. O que é a justificação pela fé? Meditemos o seguinte, é que o justo juiz, o Senhor nosso Deus, Ele manifestou o seu juízo sim, só que quando Ele derramou a sua ira, quem estava ali para receber o castigo que nos traz a paz, era o seu Filho na cruz do Calvário. Ele recebeu o castigo que hoje nos traz a paz, é o que Isaías disse 700 anos antes. Por isso que Ele é justo e justificador. A base da salvação é a graça de Deus, é o amor, a graça de Deus. O que é então a fé? A fé é o meio pelo qual eu me aproprio desta verdade. E ela não é minha e nem sua, ela também é dom de Deus. Porque qualquer pessoa que se aproxima da cruz de Cristo em oração e contempla pela fé aquela cena vergonhosa que os quadros medievais pintavam Cristo um pouco ensanguentado, né? Olhos azuis, um pouco ensanguentado, com uma roupa ainda tampando as partes íntimas. Não foi assim. Ele teve sua barba tirada, seu rosto desfigurado. Ele apanhou em todo o seu corpo, totalmente ensanguentado, totalmente nu, em vergonha exposta, porque Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E você, quando tenta conceber isso, o que você faz é orar. Senhor, me perdoe pelos meus pecados, porque os meus pecados são graves, senão Cristo não teria morrido esta qualidade de morte. E também você ora: Senhor, me dê fé, para que eu unicamente tenha confiança neste ato de amor e não em mim mesmo. Os reformadores diziam uma frase interessante, eles diziam que a salvação é uma obra da graça de Deus sobre a pessoa, pelos méritos de Jesus. Pelos méritos de Jesus. E o que é a fé? Eles respondiam: a fé é a mão do crente estendida para o crucificado, e essa mão está vazia, ela não tem nada a oferecer. Não é uma mão que se estende dizendo: eu te dou algo em troca do que o Senhor fez. Não temos nada para dar em troca. É graça. É graça. É graça. Maravilhosa graça. Irmãos, a doutrina da justificação pela fé, ela nos humilha, ela glorifica a Deus, porque o Deus santo e justo, totalmente justo, Ele é justo e Ele é o justificador. É aquele que aplicou a sua justiça. O imutável, aquele que não muda,
não varia, não sofre variação, ele enviou o seu Filho. E ele se encarnou. E em forma humana, ele tomou o meu e o seu lugar. E recebeu a ira de Deus na cruz do Calvário. Ali, todo o nosso pecado foi tratado. Por isso, Romanos 3:26 é um texto que nós precisamos revisitar quando a gente dobra os joelhos para orar. Porque diz, para Ele mesmo, há uma finalidade aqui. Para Ele mesmo ser justo e justificador. Não é que Ele é justo e que você é justificador de si mesmo. Não existe isso. Para Ele mesmo ser justo e justificador. Somente o Deus extremamente justo e santo poderia satisfazer a sua justiça. E graças a Deus, porque Ele enviou o seu Filho para cumprir com a sua justiça. E a prova disso é que Jesus Cristo não está na tumba. Se Ele tivesse pecado, Paulo diz, nós vamos estudar isso mais para frente, que o aguilhão da morte, que é dito lá em Coríntios, também é lembrado em Romanos, não nesses termos, mas em outro, é que pelo pecado vem a morte, e a morte está aí para nos lembrar o que é o pecado. Mas como Jesus nunca pecou, Ele ressuscitou dentre os mortos, e o Pai lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Significa que o Pai recebeu o sacrifício do Filho. A obra está consumada. Ele é justo e justificador. Portanto, o que isso traz para nós? Isso traz paz para nós. Porque aquele que poderia derramar toda a sua ira, nós estaremos um dia perante o seu tribunal justo. E Ele nos vê por meio de seu Filho Jesus Cristo. Não sofreremos a ira, porque a ira foi aplicada ali no Calvário. Por isso Paulo diz, para ser justo e justificador de quem? Vamos ler juntos? Daquele que tem fé em Jesus. A fé em Jesus não é uma coisa honrosa para se ter religiosamente falando. É necessário crer em Jesus. As pessoas dizem, você crê em Jesus? Que bom que você crê em Jesus. Crer em Jesus segundo a Escritura é isso. É saber que o Deus imutável, o justo, que não sofre variação, Ele enviou o seu Filho para cumprir com essa justiça, no meu e no seu lugar, porque nós não temos condição alguma. E pela fé em Jesus, nós vivemos. Mas essa justiça de Deus, nós recebemos como? Não é pela fé? Aí entra um tema muito importante de Romanos. Que a partir do capítulo 4, nós começamos a estudar. É que se a justiça de Deus fosse aplicada ao fiel, à medida em que ele cresce, seria obras. Entenderam? Porque eu criei, então Deus deu em troca. Que diferença há da salvação pelas obras? Foi justamente este o ponto que os reformadores trouxeram. Nós somos mendigos, não temos absolutamente nada. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 16. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. A justificação, ela não é dada em troca da nossa fé, porque a fé salvadora também é um dom. A justificação, ela é imputada. Já ouviu essa palavra?
ela é aplicada, é imputada sobre, não é dada em troca. Você mostra que você crê e eu te dou o bilhetinho da salvação. Era assim que na Idade Média as pessoas pensavam, mas a Bíblia nos diz que Deus é justo e justificador. Irmãos, aqui está um mistério que nos quebranta e nos coloca de joelhos. A nossa justiça em Cristo Jesus, ela vem sobre nós por um ato forense de Deus, no tribunal de Deus. Ele imputa a sua justiça sobre nós e nós caímos de joelhos em gratidão por isto, porque Ele é justo e justificador. E a fé? A fé é em Cristo Jesus. Você só vai compreender o que Cristo fez por obra de Deus. Quer ver um texto bíblico para embasar isto? Deixa marcado aí Romanos capítulo 3. Vamos ali até em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, o autor aos Hebreus, capítulo 11, ele discorre sobre a galeria dos heróis da fé, pessoas que atravessaram este mundo terrível que nós estamos, venceram e estão na glória com Cristo. E o autor diz, Hebreus 12, 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ele está dizendo o que aqui? A fé cristã não é algo que vai tornar você blindado das tentações neste mundo. A tua natureza pecaminosa, ela ainda vai querer te puxar para baixo. Há um magnetismo nesse mundo que nos atrai, mas nós temos uma luta. Até Jesus voltar, nós teremos de dizer não para o pecado, e isso é possível pela graça de Deus. E o autor aos Hebreus nos diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora olha o versículo 2, e grife ele, olhando firmemente para quem? O autor, está com A maiúsculo na sua Bíblia? Quem é o autor? Jesus, gente, o autor e o consumador da fé. Depois dele dizer que todos os do capítulo 11 venceram pela fé, ele diz, sabe quem é o autor da fé que estes homens tinham? Abel não é o herói da fé porque ele era descomunal em fé. Nossa, como ele cria. Muitas pessoas pensam assim quando leem Hebreus. Nossa, que fé que Abraão tinha, não? Que Deus me deu uma fé tal como desse homem. Às vezes comparam como Jó, né? Tornou-se adágio popular. Nossa, que Deus me dê a paciência de Jó, não é verdade? A fé deste homem não é nesses termos que o autor aos Hebreus está escrevendo. Ele, depois de dizer sobre todos esses homens, referência de fé, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz, sabe quem deu fé para eles? Jesus. O autor da fé tem nome. Seu nome é Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Gente, essa aula é para trazer para nós algo que nos traz paz. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. A justificação é um ato forense de Deus. Ele justifica os seus eleitos. Ele declara justo. E o que nós fazemos? Vivemos uma vida em louvor e para a glória do Senhor. Devemos fazer boas obras?
devemos. Devemos. Sabe por quê? Jesus fez e Ele assim nos ensinou. Para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Deus e Pai. Não fazemos boas obras para obter salvação. Nós fazemos porque temos salvação, porque temos vida eterna, porque somos sal da terra e luz do mundo. Mas sobre nós não há dúvida alguma sobre o que Deus fez. Nós estamos salvos, somos salvos e estamos seguros. Eu quero terminar esta aula com... Nós temos símbolos de fé. Vou explicar um pouquinho sobre isso. Na igreja presbiteriana, as igrejas reformadas, elas têm símbolos de fé. E qual o significado da palavra símbolo? Não é igual ideogramas, logomarcas, não, tá? Símbolo, a palavra grega que é semelhada com a cartilagem, como um cotovelo, que une o braço e o antebraço. Símbolo é isso. É algo que faz com que duas partes em conjunto se movimentem para uma finalidade. Esse é o significado dessa palavra. Símbolo de fé são textos escritos com base na palavra de Deus, em termos de perguntas e respostas, para nos direcionar à doutrina bíblica. Eles não substituem a Bíblia Sagrada. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Os símbolos de fé, nós temos a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve, e eu vou ler para vocês aqui o Catecismo de Heidelberg, escrito por Zacarias Ursinos, um pastor reformado do século 17, 16 para o 17, que disse o seguinte: a pergunta que eles faziam até para crianças, para ensinar a justificação pela fé para todos. A pergunta 60: como você é justo perante Deus? A resposta é: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, de não ter guardado nenhum deles e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia, Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse, olha só, Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, como se eu tivesse cumprido pessoalmente toda obediência. Irmãos, essa declaração está embasada em tudo que Paulo diz em Romanos. Ou nós temos uma fé que Cristo pagou tudo, ou nós então vivemos uma vida sob suspeita e isso não traz paz nenhuma. E a palavra de Deus nos diz de que Deus, o ser perfeito de Deus, é justo e justificador. Ele jogou no mar do esquecimento os seus pecados. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, Paulo diz. Que você viva em paz, que você viva em gratidão, humildade e serviço para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém?